Fala, Paragonautas! Nós estamos aqui com o grande Carlos Silveira. Carlos Silveira, que é dublador, ator, foi ator de teatro, se especializou na área da dublagem, né? E a gente vai conversar um pouquinho aqui com ele. Conta pra gente como foi o começo da sua carreira como ator e dublador. Eu comecei com 15 anos de idade, né? Comecei menino ainda, comecei na cidade de São Vicente. Uma cidade que fica absolutamente do lado de Santos. É praticamente uma ligação, né? O que separa é uma estátua. Por incrível que pareça, as duas cidades, é uma estátua do pescador que separa. Eu estudava em São Vicente e aí apareceu um pessoal do centro dos estudantes de São Vicente procurando atores, coisa e tal. Quem é que quer fazer teatro amador? Eu não estava afim de fazer, mas um grande amigo meu estava afim de fazer, e estava com vergonha de ir, coisa e tal. Eu achava teatro uma coisa ridícula, achava uma bobagem, assim. Oh, meu Deus do céu, eu sempre criticava demais. Muito drama. Muito drama, achava aquilo ridículo. E aí eu fui lá com ele para dar uma força para ele. No final das contas, eu passei no teste. E as pessoas diziam que eu era ótimo. Nossa, você é muito bom, você é muito bom. Imagina isso para uma criança de 15 anos de idade. Encheu a bola. Encheu a bola do moleque, né? E aí eu comecei a fazer, comecei a descobrir esse mundo, né? O mundo da arte, o mundo do teatro, que as pessoas acham que é assim, né? Você decora um texto, vai lá e diz a sua poesia. Pronto, eu estou fazendo teatro. Não é isso. Teatro você tem toda uma, você como formação de ator, você tem toda uma preparação, você faz aula de dança, você faz aula de canto, eu fiz acrobacia, ou seja, tem um monte de coisas que circundam o teatro, porque você não pode entrar num palco sem saber como é o seu corpo, como é que você trabalha com ele, o que é que você faz com o seu braço, com a sua perna. E como foi essa transição do teatro para a TV, dublagem? Conta pra gente como foi. Isso tudo que eu estou te falando foi em Santos, São Vicente, né, onde eu fazia teatro amador, numa época em que o teatro amador era uma coisa muito importante nesse país. Eu, em 67, eu fui para São Paulo para começar a fazer, então, o teatro profissional, que era o meu... Aí passou a ser o meu grande sonho, né? Eu já estava mais ou menos com uns 20, 21 anos. E o grande sonho da minha vida realmente era fazer teatro profissional, ser ator para o resto da vida. E aí eu fui para São Paulo e comecei a fazer uns outros cursos mais fortes de especialização. Fiz curso com Eugênio Kuznet, que foi na época assistente do Stanislavski, que é o papa do teatro, né? o que inventou o método de interpretação na União Soviética. E ele veio de lá, refugiado, coisa e tal, e acabou em São Paulo, onde vários atores paulistas fez curso de dança com Marilyn Ansaldi. E aí eu entrei no teatro profissional e aos poucos, graças a Deus, eu fui me destacando e aí comecei a fazer grandes trabalhos. Era a época em que o teatro tinha, assim, cenários descendo, saindo, superproduções. Cada ator tinha uma média de 5, 6 figurinos, eram 40 pessoas em cena. E isso em São Paulo eram 30, 20 espetáculos em cartaz, todos nesse nível. Então nós tínhamos carteira assinada, 13º, férias, fundo de garantia, ou seja, era uma profissão de verdade. E com isso eu trabalhei com a Cacilda Becker, fiz o Esperando Godot com ela, trabalhei com Antunes Filho, com Ademar Guerra, fiz vários espetáculos com Flávio Rangel. Um dos últimos espetáculos que eu fiz foi o Amadeus, que eu fazia o próprio, né, fazia o Mozart, e o Raul Cortez fazia o Salieri. Mas só que com o AI-5 que aconteceu dentro desse país, com toda a ditadura militar e coisa e tal, a educação e a cultura foi cada vez mais atrofiada, né? Fechou o círculo. Fechou o círculo. E nós que éramos funcionários da cultura, éramos funcionários da educação, ficamos ilhados sem ter muito bem o que fazer. Então aí começamos a fazer mais comédias, que na época existia uma coisa chamada censura, né? Então você tinha que montar a peça, com cenário, com figurino, com tudo pronto, produções perfeitas, e aí mostrava para a censura. A censura dizia assim, não está aprovado, e você perdia tudo. Ou então está aprovado, mas com os seguintes cortes.
Então, o que aconteceu com tudo isso? Nós fomos obrigados a fazer comédias idiotas, uma atrás da outra. E a sua experiência na TV, como foi? Você começou com a Band, como foi? Eu comecei com a Band na época que eu estava fazendo A Cozinha com Antunes Filho. Então, no elenco, tinha um ator chamado Everton de Castro, que estava fazendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas não o Sítio do Pica-Pau Amarelo que vocês conhecem hoje da Rede Globo. Era o Sítio do Pica-Pau Amarelo mesmo, do Monteiro Lobato mesmo, né, com o texto da Tatiana Belink, coisa e tal, e era em TV preta e branca. E então eu comecei a ir fazendo televisão. Aliás, um dado muito engraçado é que quem fazia Emília na época era a Zódia Pereira, que é a mãe do Hermes Baroli, ex-esposa do Gilberto Baroli. Então, a mãe do Ceia. A mãe do Ceia. Ela fazia Emília. Então, aí eu comecei a fazer televisão e fiquei uns 4 anos em televisão. Dali eu parti para novela, fui para Record e coisa e tal. E aí surge a Rede Globo de televisão, começa a ficar uma coisa muito diferente, que eu não comecei a gostar mais. E aí eu fui me afastando da televisão, voltei para o teatro e continuei fazendo meu espetáculo, que o que eu amo mesmo fazer, no fundo, é teatro. Né? Mas um teatro. Não esse teatro que se faz hoje, mas eu adoro fazer teatro de verdade. E então nós começamos a fazer essas benditas. Aí eu passei por televisão, fiz vários personagens e coisa e tal. Voltando lá, eu comecei a fazer aquelas comédias todas idiotas. Eu me separei, estava casado, me separei, tinha 2 filhos. E aí eu olhei em volta, eu fiquei com os 2 filhos, né? Eu virei pai solteiro. Existe a mãe solteira, que todo mundo diz assim, mãe solteira, ela se vira, ela isso, ela aquilo. Ok, é verdade, porque depois eu fui pai solteiro, eu vi como é que é. É uma barra, gente, que vocês não têm ideia do que é. É você trabalhar, voltar para casa, cuidar da escola, cuidar do dentista, aí a criança tem um problema, você tem que resolver, aí você está no meio de um trabalho, aí ligam da escola, dizem assim, olha, seu filho está passando mal, você larga tudo, tem que ir embora, e aí você chega em casa, vê se a roupa está lavada, se as crianças comeram. Gente, ser mãe solteira não é brincadeira. Carlinhos. Então, que aí ninguém presta atenção, né? Porque todo mundo dá vênias à mãe solteira, mas ao pai solteiro, pai é pai, a mãe é que é o negócio. Agora, pai é pai, pai faz qualquer coisa, pai maltrata filho, mentira. Não vão atrás disso porque é mentira. Então, Carlinhos, com isso eu fiquei sem dinheiro, fui obrigado a procurar trabalho em outro lugar, porque as comédias todas viraram cooperativas. Então você ganhava a partir de porcentagem da bilheteria, não era mais salário. E agora o teatro era outra coisa e a plateia era pouca, já não fazíamos mais espetáculos de terça a domingo, como era na época, com casas lotadas, a gente começou a fazer de quinta a domingo com casas vazias, e porcentagem de casa vazia é bolso vazio. Aí que eu entrei na dublagem, eu fui convidado para trabalhar na Alamo, e daí para frente, isso faz mais ou menos uns 30 anos, eu comecei a brincar disso. Muita experiência, 30 anos. Tem desde já 50 anos de experiência no teatro e agora 30 anos na dublagem. Como é? Experiência de 50 anos de ator, né? E tanto faz você fazer teatro, fazer televisão, fazer cinema, fazer comercial, tudo isso são áreas do ator, né? E a experiência da dublagem, conta pra gente um pouco os personagens que você interpretou, os personagens que você ficou mais conhecido. Bom, eu tenho o Gollum do Senhor dos Anéis, né, que é uma loucura, aquilo deu um resultado fantástico. O Chaka do Cavaleiro do Zodíaco, que deu uma visibilidade louca. Eu faço o Asterix, do Asterix Obelix, o Juiz do Medabotes, e daí vai. Fora disso, eu dublo o Woody Allen, tudo que está na Netflix do Woody Allen é meu. Eu tenho uma série, tem várias séries que estão na Netflix, que vão para o ar e coisa e tal. Eu dublo o Dustin Hoffman. Olha, um monte de coisa que eu nem lembro de tudo isso. Agora, o mais fantástico de tudo é que o teatro você tem a plateia que te diz, que maravilha, você tá bom, ou que péssimo, não suporto o seu trabalho. É uma reação imediata, né? A televisão... As críticas da dublagem é diferente. Não existia, né?
Na verdade não existia, porque o ator, quando ele está fazendo televisão, ele tem o visual dele. Então, onde ele vai, todo mundo diz assim, fulano, Beltrano. O teatro tem a mesma coisa. Agora, a dublagem não, a dublagem sempre foi feita assim. Essa é a voz da Shirley MacLaine, aquela ali é a voz do fulano de tal. E acabou. Aquela voz não tem cara. E como é ser reconhecido pela sua voz? Conta pra gente uma experiência em que você, no seu dia a dia, tenha sido reconhecido por algum fã apenas pela sua voz. Tem vários, é muito engraçado isso, é muito engraçado. Eu estava contando uma história agora há pouco, em que um chofer de táxi virou para mim e disse assim, eu conheço o senhor. Eu digo, não, desculpa, você não me conhece. Ele disse, conheço, o senhor vai em casa sempre. Eu digo, não, eu não sei nem onde o senhor mora, quanto mais se eu vou na sua casa. Assim, não, o senhor está mentindo para mim. Eu tenho certeza que o senhor é muito familiar. O senhor é muito familiar, o senhor vai sempre lá em casa. Eu digo, não vou. Ele acabou brigando comigo. Aí falei para ele que eu dublava. Ele disse, não, o senhor está mentindo. Não dubla nada, o senhor pensa que é artista. O senhor não é artista, nada. O senhor vai lá em casa. E brigou comigo. Ele ouvia a sua voz constantemente em casa e achava que... Aconteceu agora, eu vindo agora para o Maranhão, aconteceu de eu estar porque eu tenho no meu celular, como a gente gravou o Cavaleiro do Zodíaco na década de 90, e nunca mais pegamos nisso, né? Não sei em algum game, alguma coisa que a gente pega, mas a massa mesmo foi lá em novembro, em 90. Então, eu preciso, cada vez que eu vou aos eventos, eu recordo isso, então eu vou assistir, e eu tenho no meu telefone, no meu celular, eu tenho isso. E eu estava sentado com um fone de ouvido, vendo, né? E passou, e tinha um rapaz do meu lado. Aí, quando estava descendo aqui, ele olhou para mim e disse assim, posso fazer uma pergunta? Eu digo, pare. Por acaso, eu nunca vi uma pessoa da sua idade ligada em Cavaleiro do Zodíaco. O senhor gosta do Cavaleiro do Zodíaco? Eu disse, olha, eu faço o Cavaleiro do Zodíaco. Aí ele disse, fala mais um pouco. Meu Deus! Aí ele teve vontade. Aí ele percebeu o tom da voz. Percebeu quem era eu. Disse, meu Deus, eu viajei junto com o Chaka. Tadinho, ele ficou muito nervoso. Eu imagino eu teria a mesma reação também. É muito engraçado. Acontece, isso acontece muito. Muito legal. Agora eu queria pedir que você fizesse pra gente, assim, interpretasse pra gente um dos seus personagens prediletos. Qual é o seu personagem predileto que o senhor mais gosta de interpretar? Olha, eu na verdade gosto de ser ator. É verdade, eu gosto de tudo, né? Eu gosto de tudo daquilo que eu faço. Porque em teatro não, porque você tem um personagem que fica em cartaz, você vai lá toda noite e faz. Agora dublagem não, dublagem você entra às 8h30 da manhã no estúdio, você faz o faxineiro, aí você sai às 10 horas, você está fazendo o grande imperador da Áustria, e aí você almoça, às 2 horas da tarde você está fazendo um traficante, e aí para você ir embora você está fazendo um mendigo, que na verdade não é um mendigo, ele é um milionário que se veste de mendigo, ou seja, você faz milhares de personagens por dia. E isso para mim é uma delícia, então eu não tenho exatamente um preferido. Eu gosto de tudo, eu gosto de todos que eu faço, é muito gostoso. O Chaka, então, é um cara maravilhoso de fazer, né? Porque ele tem toda como é que se diz, uma inspiração dentro dele, que muita coisa que ele faz bate muito comigo. Bem, pessoal, então a gente vai pedir ao Carlinhos aqui interpretar alguns dos personagens mais conhecidos deles dentro do mundo geek, dentro do mundo de animes. Vamos começar com o Chaka de Virgem. Nossa. Então, vocês estão aqui para fazer uma entrevista com o Chaka? Imagina, eu, o cavaleiro mais próximo de Deus, ser entrevistado. Nunca. Tesouro do céu! Perfeito, eu tô todo arrepiado. Arrepiamos. Senhor Kaiô. Ô, Goku, não vá por aí! Ali está seu inimigo! Cuidado, Goku! Perfeito. Asterix. Vamos lá, Obelix! Vamos correr! Pega a ideia fixa e vamos acabar com esses romanos! Vamos lá, Obelix! Muito
Rapossai, rama meio. Vocês todos têm que perceber que o mundo é incrível, que há um grande equilíbrio. Quem é aquela menina ali? Ai, meu Deus, que fofinha! Ai. Perfeito, muito massa. Muito impressionante ouvir isso, a gente fica todo emocionado, fica todo arrepiado. Agora eu quero te perguntar assim, se eu quiser ser dublador, o que eu preciso? A primeira coisa que você precisa para ser dublador é ser ator. Ou seja, você tem que fazer uma escola de ator, se registrar no Ministério do Trabalho, porque é uma profissão regulamentada. Então você tem que ter o registro no Ministério do Trabalho, que a gente chama de DRT, Departamento Regional do Trabalho. E depois você parte para as especialidades do ator, que já são outros cursos. Você pode se especializar em televisão, em teatro e inclusive em dublagem. Existem escolas para tudo isso. Muito interessante. Então, Carlos Silveira, muito obrigado por essa entrevista. Eu agradeço, imagina. Agradeço muito o carinho de vocês, essa cidade tão bonita, tão gostosa. É muito emocionante falar com o Chaka pessoalmente. A gente vai, de repente, aqui enfrentar uma Batalha dos Mil Dias, Saga versus Chaka. Muito interessante mesmo. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado. E, paragonautas, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se puder, dê aquele joinha no nosso canal, né, nesse vídeo. E eu fiquei nervoso, peraí. Vai fazer. Eu emocionei. Então, paragonautas, se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele joinha nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal, que a gente está aqui sempre proporcionando muitos bons vídeos para vocês. Um abraço e falou, paragonautas! Um abração para vocês todos!